Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. André, bom revê-lo. Olá, Maurício, prazer em conhecê-lo. Luciano, bom discutir novamente sobre esse assunto, né? Sempre tem evoluções aí, falamos lá acho que em junho, julho do ano passado, né, sobre esse tema, e eu entendo que teve muita coisa aí que evoluiu, né? Vamos debater um pouquinho então com o pessoal sobre isso, deixo com vocês então aí essa discussão sobre esse tema. Obrigada novamente pela presença e pelo tempo de vocês. Legal, obrigado Isabel pelo convite, obrigado também aos colegas painelistas pela presença, pela disposição em dividir um pouco de suas experiências conosco. O tema desse painel, o Analytics como fator de sucesso no supply chain, é super relevante nos momentos que a gente vem vivendo. Aqui na Unisoma a gente pratica, a gente vivencia o Analytics há mais de 35 anos, desenvolvendo ferramentas para planning, ferramentas para suporte à decisão, baseado em modelos de otimização, modelos estatísticos, algoritmos de machine learning, mas, acima de tudo, tentando sempre trazer à tona a grande proposta de valor dessas metodologias, que é mudar a forma como as decisões são tomadas nas empresas, que é evoluir de um ambiente empírico para um ambiente analítico, onde as decisões são baseadas em dados, são suportadas por ferramentas computacionais que nos permitem enxergar aquilo que não é visível ao olho nu. É um ambiente onde o decisor, que conhece muito do mercado, conhece muito do negócio, tem a oportunidade de fazer simulações de cenários, análises de cenários, e com isso encontrar um panorama de ação mais interessante para a sua empresa. E essa é essa linha que eu quero puxar como primeiro ponto de discussão aqui, que é entender com vocês, Maurício e André, como foi a jornada de Analytics de vocês, quais foram os desafios de negócio endereçados nessa jornada, mas, acima de tudo, entender se essa proposta de valor que eu comentei, ela de fato se realiza. Quais foram os benefícios que vocês perceberam nesse tempo? Maurício, podemos começar com você? Claro, prazer falar aqui para vocês. Bom, vamos lá, né? A jornada do Analytics aqui, a gente teve a Unisoma como grande parceiro aí para entrar nesse mundo. Acho que os principais desafios, a gente queria resolver um problema muito transversal, e estamos falando aqui do dimensionamento, né, da frota de aluguel de veículos, que carros comprar, que tipo de carro, em quais locais. Porque para uma empresa de locação de veículos, né, você, assim que a Unidas ou qualquer outra empresa, grande empresa no Brasil, compra um carro, por lei você tem que ficar com esse carro 12 meses e a partir daí você faz o que quiser. Então você vende esse carro. E nesse meio do caminho entre alugar o carro e vender, você tem duas grandes unidades de negócio. Uma que é a terceirização de frotas, né, que é você prover uma grande quantidade de carros para clientes que vão utilizar essa frota para diversos fins, ou por tempos mais curtos também, falando de pessoa física, de consumidor que quer alugar um carro para ir para a praia, etc. Então, tudo isso, né, esbarra em muitas variáveis de antecedência, de propensão a consumir, de custos variáveis, de custos fixos, de locais com mais demanda, menos demanda. Então, o nosso problema a resolver era como, né, otimizar todas as variáveis para maximizar o resultado. Basicamente isso. Então, aqui, para esse exercício específico, a gente quis usar um algoritmo de otimização, um algoritmo clássico, né, só que com uma interface complexa de muitas variáveis de input. Então, esses eram os principais desafios, não só em relação ao próprio Analytics em si, mas como eu falei que é transversal, a gente está falando de 6 áreas diferentes dentro da empresa, né? Então, a gente tem os desafios dos silos também, né? Como que a gente quebra processos todos em Excel, onde cada departamento, cada área faz o seu pedaço, para depois tentar consolidar de uma forma bastante manual, né? Então, a gente trouxe um pouco, e aí numa jornada de 4, 5 meses, Luciano, a gente trouxe a Unisoma para resolver esse problema, transversalidade entre áreas, muitas variáveis para otimizar
não necessariamente eu vou aumentar sempre a receita de uma unidade, mas eu vou otimizar essa receita, ele vai trazer a receita ótima para maximizar o resultado global, né, com um grande objetivo que é como que a gente dimensiona corretamente, né, a frota, a compra, depois a venda, a alocação, distribuição desse ativo, desse carro, ao longo aí de 12 meses para frente, centenas de cidades pelo Brasil, umas têm a unidade de venda, outras têm só a unidade de locação, como que você considera também essas transferências, né? Então, pensando um pouco nos desafios eram esses. Se a gente falar dos benefícios, né, que a gente conseguiu alcançar e dos próprios resultados mais indiretos aqui, não falando tanto, porque a gente ainda está nesse caminho, né? A gente está há um mês da entrega do projeto. O que a gente conseguiu foi um engajamento dessas áreas laterais muito forte. Então a galera comprou mesmo, né? Então a gente tem executivos bem sêniores discutindo os resultados, né? O processo de análise dos resultados. Isso para a gente já é uma vitória. Estamos todos discutindo juntos, né, os resultados. Então, para essa primeira etapa, que acabou de finalizar agora a gente tem um longo processo de amadurecimento, né, de cultura, se debruçando sobre a aplicação que a gente criou. Como primeira etapa, eu diria que, poxa, a alta direção da empresa, apresentei para o nosso CEO, né, isso, sem dúvida, está sendo bastante reconhecido e tem ajudado muito. Então, um breve resumo é esse, Luciano. Legal. Muito bem, Maurício. André, teu negócio é completamente diferente. Você tem uma longa jornada aí. Compartilha um pouco com a gente. Luciano, é legal ouvir o Maurício falando, porque onde ele está, nós estávamos em 2015, 2016. Então, o início da trajetória de Analytics da Tereos começou de uma forma muito parecida com o que o Maurício descreveu. Então, Maurício, vai na fé que dá tudo certo, tá bom? Começamos com supply chain clássico, otimização. Nós temos, né, um ambiente muito desafiador na Tereos na tomada de decisão. São 7 plantas muito próximas umas das outras que produzem produtos muito diferentes, que atendem mercados muito diferentes, com precificações muito diferentes. Então, todos os trade-offs são muito complexos. E aí que entrou a otimização para nos ajudar, a tomada de decisão do melhor mix de produção, estocagem, venda, para maximização do resultado global. Essa primeira empreitada em 2016 foi um sucesso, foi o primeiro passo na nossa jornada de Analytics, e desde então a Tereos ampliou bastante o seu portfólio de iniciativas em Analytics. Hoje a gente tem times trabalhando com Analytics na área comercial, para predição de preços de mercado. Também tem uma outra área que é sob minha responsabilidade, que é a aplicação de Analytics na agricultura, que tem um grau diferenciado de complexidade, porque a gente está aplicando ciência de dados para gerenciar um ativo biológico, né, que é a cana. Então, tomar as boas decisões baseadas em dados, baseadas em estatística, em modelos preditivos e prescritivos. E desde então, a Tereos, aí nos últimos 6 anos, só tem crescido na utilização dessas ferramentas, desses métodos e, acima de tudo, dessa filosofia. E a coisa mais legal disso tudo é que a gente brinca que a gente tem uma guerra contra o achismo. Usar a ciência de dados no dia a dia acaba criando um ambiente de negócio em que a decisão é baseada em fatos e dados, temos discussões transparentes, maduras, assertivas, que é um cenário muito diferente do que a gente encontrava no momento anterior ao uso de todas essas ferramentas e modelos. Então, foi uma jornada de sucesso na Tereos. Hoje a gente tem projetos, inclusive, de indústria 4.0, a gente está expandindo também o nosso trabalho para parte de sensores, né, nos equipamentos e tudo mais. E os benefícios, tanto qualitativos quanto quantitativos, que esse tipo de iniciativa traz para uma empresa são fantásticos mesmo. Você transforma completamente a própria cultura da empresa, a forma como as pessoas trabalham, interagem, discutem. Então, é uma jornada que dá bastante prazer de estar inserido. Legal. Obrigado, André. Obrigado, Maurício. Sabe, o Analytics, ele é uma peça fundamental nesse processo de transformação digital que vem se acelerando, né, nos últimos anos. Eu já ouvi bastante que os dados são o combustível dessa transformação e o Analytics é o motor, a engrenagem,
Eu gosto bastante dessa visão. Mas mudanças significativas de negócio demandam investimento, demandam ações naquelas 4 dimensões, não tem como fugir, né? Pessoas, processos, ferramentas, dados, e a gente precisa cuidar da interdependência dessas dimensões quase que de forma simultânea. Aqui vem um segundo ponto que eu quero puxar nessa discussão, que está relacionado ao como. A pergunta é, como vocês se organizaram, né, para ter o Analytics rodando? Como a empresa se estruturou, né, novamente, à luz dessas 4 dimensões, para obter os resultados que vocês comentaram aí, para ter a coisa funcionando. Vamos começar por você agora, André? Claro, Luciano. É interessante isso porque, compartilhando um pouquinho o case da Tereos, eu acho que tudo se inicia com uma coisa que eu chamo de apetite. A empresa tem que ter apetite pela transformação que a ciência de dados traz. A ciência de dados vai colocar a empresa numa situação desconfortável, porque algumas crenças vão ser questionadas, algumas formas de trabalho vão ser alteradas. Então, sem esse apetite inicial, que, na minha opinião, tem que vir da alta administração, o CEO, a diretoria, para mim essa é a fagulha para que a jornada se inicie. Foi assim na Tereos. A Tereos tem uma diretoria muito consciente do poder e do benefício que dados trazem para o negócio, e em seguida, com essa jornada iniciada, a gente tem que começar a convergir os clássicos pilares, né, de pessoas, processos, dados e ferramentas. Dados é um assunto delicado, né, porque eu brinco que ciência de dados sem dados é igual usina sem cana, no nosso caso, né? Dados são a grande matéria-prima da jornada, e os dados têm que vir em quantidade e qualidade no momento certo. Então, entender se a sua empresa está pronta para encarar essa jornada passa por um diagnóstico se existem os dados para serem abordados pelo Analytics. Em seguida, vem a questão de pessoas, times engajados, times diversos. É muito importante essa diversidade de background, de conhecimento, de estilo. Isso traz muito valor para uma área de Analytics. Processos e ferramentas, eu acho que é algo que normalmente as pessoas dão muito foco, mas é a que eu me preocupo menos, porque o que não falta é referência, o que não falta é ajuda. Hoje em dia, o conhecimento está muito democratizado. Você entra no YouTube e você tem praticamente tudo que você precisa, muita coisa free. Então, se eu pudesse elencar 3 fatores de sucesso, seriam esse apetite inicial, principalmente da alta administração, para fazer acontecer, dados em quantidade e qualidade e no momento certo, e, finalmente, pessoas. Um time diverso, engajado, motivado para fazer tudo isso acontecer. Processos e ferramentas, tem muitos parceiros aí no mercado que conseguem contribuir. E você, Maurício? Vou eu aqui, Luciano. Vamos lá. Pilares clássicos aí, né? E até é legal o André ter comentado que, Maurício, vai com força aí que a gente começou essa jornada em 2016 e não para mais. É nesse caminho que a gente está indo. Então, poxa, estamos um pouquinho atrasado. Aqui eu viria de uma forma diferente. Acho que tem tanto detalhe para a gente abordar. A gente costuma brincar que na Unidas, né, uma empresa de capital aberto, sucesso tremendo aí, um resultado aí nos últimos trimestres, mesmo em pandemia, comprando empresa. Então, o crescimento é tão forte e também é uma empresa fruto de várias fusões, né? E essas fusões trazem os desafios dos sistemas legados, aqueles sistemas que são antigos e que daí um sistema predomina sobre outro. No ano seguinte vai ter um grande cutover sobre, não, vamos colocar todo mundo no sistema A em detrimento do sistema B. Isso traz vários desafios de estabilização. Então, acho que esse crescimento desenfreado, ele trouxe esses desafios de talvez estar um pouquinho atrasado na implantação de tecnologias mais avançadas, mais sofisticadas, análise de dados mais sofisticados, né? Mas o ponto é que
grande desafio, e eu trabalhei muitos anos em companhia aérea, né? E até eu cheguei a liderar toda a operação aqui no Brasil, de aeroportos, tal, então milhares de pessoas, e eu tenho, né, no DNA, trabalhei numa empresa que tinha forte no DNA muito tempo atrás, a questão do cuidado com as pessoas e que isso se traduz muito forte no cuidado com o cliente, né? E hoje eu vejo isso muito na Unidas, né? Uma empresa muito preocupada com o cuidar do cliente. E as pessoas, para mim, nesses pilares, eu acho que é onde está o ponto, acho que o André comentou isso também, né? Quando você fala de ferramenta, processo, você tem aí gente que traz o conhecimento, né, traz essa visão focada nesses pontos, até mesmo os dados, né? Fazer uma avaliação cuidadosa, a qualidade dos dados e tal. Agora, nesses 4 pilares, colocaria aqui um desafio, assim, grande peso do desafio, e não acho que é só exclusivo da Unidas, tá? Mas acho que está nas pessoas, porque normalmente problemas maiores, estruturais, eles são muito transversais. Então eles dependem muito de várias áreas, dependem muito de várias pessoas. Se você não tem algo estruturado, né, algo apoiado por essas pessoas, pelos chefes dessas pessoas, pela alta liderança, não vai para frente. Assim. Então isso tudo começa, óbvio, com o CEO entendendo o projeto, e claro, tendo esse buy-in muito forte do vamos ler o projeto, né, famoso, né, o TSP, o termo de solicitação de projeto, vamos entender todo o detalhamento, o que a gente vai ter ao final do projeto, como vão ser os próximos 12 meses, né? Então foi muito cuidadoso nesse sentido, e numa oportunidade onde estavam todos os que iriam participar dessas áreas transversais. Então começou ali, só que não é só aquilo, né, o carimbo de, gente, isso aqui é muito importante, vamos fazer. E as reuniões, né, participar das reuniões, e no detalhe do processo de análise mesmo, legal. Aqui estão todos os resultados, né? Como que você tem 20 pessoas especialistas, seja no algoritmo de programação linear, você não tem, né? Você vai ter 2, 3 pessoas que são especialistas nisso, na ciência de dados, você tem muita gente com muita experiência, galera, óbvio, muito preparada para esse nível de discussão, mas é a lógica por trás do que se desenha. É entender aqueles resultados à luz de toda a combinação de dezenas de variáveis que são necessárias, né, para se tomar a decisão final, que é, no final, maximizar a margem, a última linha, né? Então, o que a gente tem que ter é essas pessoas entendendo o modelo. Então, acho que o grande passo aqui, Luciano e André, para mim, foi quando eu percebi que as equipes mais sêniores, que seriam os líderes de cada área, a área de ativos tinha um líder sênior, a área de compras, a área de venda de seminovos, a área de logística. Quando não era mais eu o responsável e o especialista explicando para eles, e eles mesmos se apropriando, explicando para as equipes com profundo entendimento, né, quando você tem quem liderou o projeto interferindo menos, aí você percebeu que as coisas estão andando super bem. Tá? Então, óbvio que tem desafio em processo, qualidade dos dados, enfim, a gente tem as ferramentas em si, que também são acessórias, né, para o que a gente contratou da Unisoma. Mas se essa pirâmide aí, né, vamos dizer assim, estiver conectada com o entendimento da lógica e com isso conseguir passar para as equipes embaixo, a gente tem um sucesso total do projeto, exatamente nesse caminho que a gente está. Tá? Então, para mim, o que era um dos principais desafios, eu conversei isso com 2 pessoas, o meu chefe direto e o CEO, a gente conseguiu vencer. Todo mundo hoje consegue explicar com propriedade o que faz, quais resultados estão trazendo e explicar com propriedade para as equipes que estão envolvidas nos inputs de dados, na análise dos resultados. Então, esse para mim é o grande resumo de pilar estratégico, né? As pessoas. O Maurício, eu concordo com o que você colocou. Eu já vi ferramentas, processos maravilhosos falharem porque as pessoas não os compreendiam, né? As pessoas não tinham, por exemplo, o perfil analítico, né? Porque um dos efeitos, a gente falou bastante aqui de planning, né? Um dos efeitos do planning baseado em otimização é que ele dá luz a algumas soluções que a gente não enxergava antes, empiricamente, né? E você tem que estar muito preparado para entender essa novidade como uma possível oportunidade e não como um erro, só porque está diferente daquilo que você está acostumado a fazer. Eu gostei também, e quero ressaltar esse ponto, vocês usaram o termo jornada algumas vezes, e isso faz muito sentido. Analytics
não é uma iniciativa isolada, é parte de uma estratégia da empresa, é de fato uma jornada que não tem fim, tá? Porque quando você dá um passo, você percebe que agora pode dar o próximo e vai ser sempre assim, isso é muito bacana. E, bom, eu quero colocar aqui um último ponto em discussão, que é para aqueles que, enfim, estão iniciando essa jornada de analytics ou estão tendo dificuldades em enfrentando barreiras aí nessa trajetória. Então, queria pedir que vocês, enfim, compartilhassem algumas considerações, nos dessem algumas dicas, né, à luz das barreiras que vocês enfrentaram nessa jornada. Bom, pode começar qualquer um. Eu começo aqui rapidinho, André, vai na sequência. Bom, dicas, a gente está com tudo muito fresquinho aqui, né, na Unidas. Então, e não é só essa iniciativa, a gente tem várias outras em paralelo, então, mas essa jornada rápida que foi com a Unisoma também trouxe aí, acho que um grande destaque até para o projeto, e falando de uma forma bastante transparente, onde já em várias outras áreas se consideram fazer outros projetos, né? Esse daqui era um de otimização específico, na área de manutenção também a gente está começando essas discussões com o Luciano e a equipe. Então, acho que é super importante um primeiro projeto e mais rápido ele tem que ser bem sucedido, né? O primeiro grande objetivo, que era o engajamento mesmo, né? O nível de conhecimento e entendimento das pessoas, porque para todos parecia algo, né, um pouco complexo, quem vai pilotar, porque a gente não contratou equipes novas, né? A gente não falou, vamos agora contratar 5 pessoas, não tinha, você tem que botar experiência com o conhecimento de quem está aqui. Então, eu estou na Unidas há 2 anos e meio, mas a gente conta com uma galera que conhece muito desse mercado, mas muito mesmo. Então, por isso que é legal ao ver os resultados finais, assim, não, isso aqui não faz o menor sentido, vamos calibrar. Não, isso aqui dá para ajustar, e aí a gente tem esse apoio aí, e vamos ter, óbvio, né, no projeto nos próximos 12 meses. Mas acho que a grande dica aqui, acho que até reforcei bastante isso, né, que é, se você quer começar um projeto, né, na sua empresa e que, poxa, eu não vou contratar gente, até porque olhando, né, prós e contras, isso daqui não vai fazer sentido agora, curva de aprendizado, ou então vou colocar alguém bastante, né, júnior, que conheça muito de ciência de dados, tem os seus riscos também nesse sentido, então acho que depende muito do problema que você quiser resolver, mas acho que o grande ponto aqui é saber exatamente onde você quer chegar. Então você tem que ter uma especificação, né, do resultado que você pretende ter com esse projeto, e sem sombra de dúvida, depois de um tempo você consegue moldar melhor o caminho para você chegar lá, porque a gente não sabia, né, 5 meses atrás, que essa vai ser exatamente a jornada para atingir o objetivo que a gente já sabe qual é. Isso se calibra, e a gente fez várias sprints, 4 sprints, 5 sprints, 6 sprints, né? Então, para conseguir chegar e a gente ir ajustando ao longo do caminho. Mas saber qual é o objetivo final, eu tenho um problema para resolver, está muito claro, e esse problema para resolver ele está alinhado com a alta direção, tem que começar com o CEO, ou tem que começar com uma liderança bastante sênior para envolver. Feito isso, a jornada vai se equilibrar, vai se equalizar e, sem dúvida, se chega no sucesso, se chega onde queria chegar. A gente chegou na primeira etapa, faltam as demais. Né? A gente ainda vai colher os resultados práticos, né? Mas o caminho que a gente já traçou aqui é sem volta, sem dúvida que isso vai acontecer. Então, em resumo aqui, o sumário, essas são as dicas, né? Altíssimo alinhamento com alto executivo, não adianta só a unidade estar comprada, isso não vai funcionar, tem que estar com a alta direção, já que grandes projetos, né, estruturais ou estruturantes, ou que tem alto impacto em receita, ou em margem, ou em custo, tem que ter o alinhamento sênior. E aí saber exatamente onde você quer chegar. E a jornada se constrói. Perfeito, Maurício. Concordo contigo. Eu acho que os nossos projetos mais bem-sucedidos foram aqueles em que a alta direção, logo no kickoff do projeto, disse, olha, esse é um projeto nosso, esse é um projeto de todo mundo, tem prioridade, é importante para a empresa como um todo. Legal, André. Suas considerações aí no mesmo ponto. Luciano, para não ficar repetitivo com as excelentes palavras aí do Maurício, eu vou endereçar o meu ponto para uma situação diferente, que talvez parte das pessoas que estão nos ouvindo esteja, que é numa situação em que
talvez a alta administração não esteja totalmente convencida ou que o terreno não esteja tão fértil assim para se iniciar uma jornada. Eu acredito que muitos estão encarando, né, todo mundo que tem o luxo que eu e o Maurício tivemos aí de uma alta administração engajada, recursos financeiros e próprio conhecimento da diretoria. Então, pessoal, se vocês estão numa situação um pouco diferente, o que eu digo para vocês? Primeiro, se abasteçam de conhecimento. Vocês precisam ter conhecimento para defender a causa e convencer a empresa de que vale a pena trilhar essa jornada. Em seguida, encontrem um sponsor, alguém, não necessariamente um CEO, mas alguém da alta administração que vocês sintam que tem afinidade com o assunto. Com o seu conhecimento e encontrando um sponsor, você começa a construir o cenário para convencer a empresa a se dedicar a uma jornada em Analytics. Então, é como se fosse uma terraplanagem, né, para você começar a criar o ambiente. Talvez nem todo mundo tenha um ambiente propício, mas é possível criar esse ambiente e construindo isso pouquinho a pouquinho, aí você gera um convencimento para ter um primeiro projeto, um primeiro time, pode ser terceirizado ou interno, mas esses primeiros passos, não fiquem tristes, não é possível criar esse ambiente caso vocês não estejam inseridos nele nesse momento. Muito bem, papo ótimo, queria continuar, mas eu acho que a gente está já em cima da hora, então acho que, enfim, valeu pelas contribuições, ricas as informações, agradeço novamente aqui a participação de vocês, Maurício, André.